Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Lara e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre o escalonamento Fast Share, juntamente com a minha equipe, né? A Raíssa e o Thaleson. E eu acho válido a gente, antes de falar sobre o assunto do tema do trabalho em si, a gente falar um pouco sobre o escalonamento em si. Então, eu vou apresentar a vocês aqui um slide, é bem rapidinho, nós vamos só passar mesmo pelo escalonamento, para a gente poder se situar mesmo no assunto. Então, o que é o escalonamento? O escalonamento ele pode ser descrito como uma forma que os processadores que existem no sistema utilizam para organizar, para manter a ordem dos processamentos do CPU. E para isso eles fazem uso do escalonador. Este escalonador ele é um subsistema do sistema operacional que é responsável por decidir, por selecionar o próximo processo que vai utilizar o processador. É como se fosse uma fila, né? Mas quando que vai ser necessário eu escalonar? Então, é necessário a gente escalonar quando vai criar um novo processo. Quando o novo processo é iniciado no CPU, porque quando o processo é criado, ele necessita de ser contatado pelo escalonador para definir onde que o processo vai entrar na fila. No início, no meio ou no fim da fila. E quando o processo chegar ao fim, que é após o processo chegar ao fim, o escalonador ele precisa definir quem vai ser o próximo a ser executado. E quando o processo é bloqueado, que o escalonador também é chamado para escolher o próximo processo também. O escalonamento ele possui duas características principais: o preemptivo e o não preemptivo. O preemptivo é quando o processo pode perder o seu uso da CPU, quando ele provoca uma interrupção, uma parada forçada de um processo para que o outro possa utilizar a CPU. E o não preemptivo é o que permite que o processo está sendo executado e continue normalmente. Eu vi um exemplo muito interessante que fala sobre o preemptivo e não preemptivo, que fala que é o seguinte: por exemplo, eu estou na minha casa e a minha mãe passa mal. No caso do preemptivo, eu vou parar o que eu estou fazendo e socorrer e acudir a minha mãe. E o não preemptivo, como ele permite que o processo continue normal, eu vou continuar normal. Estou fazendo continuar o que eu estou fazendo. Então, o escalonamento, ele possui 3 características de ambiente. Acho que os alunos da aula viram, né, que o professor distribuiu em 3 grupos os temas dos trabalhos, que é o sistema em batch, que são o sistema em lotes, os sistemas interativos e os sistemas em tempo real. O nosso trabalho é sobre os sistemas interativos, né? O escalonamento Fast Share se encaixa nos sistemas interativos. Esses sistemas interativos são, por exemplo, o nosso telefone. Imagina que você está mexendo no seu celular e abre um processo do Google, abre alguma página do Google e essa página demora muito para carregar. Se estivesse usando o sistema não interativo, o celular ficaria utilizando a CPU até ele decidir que quer sair. Nos sistemas interativos, não, eles te dão a opção de sair, o usuário pode mexer, pode sair, ou não. Que a apreensão, nesse caso, é indispensável, né? E eu vou passar agora a palavra para a Raíssa, que ela vai falar sobre o escalonamento Fast Share em si. Tudo bem? Eu sou Raíssa Oliveira, estudante do curso de Sistemas de Informações no campus Pirapora, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. O tema do nosso grupo foi o escalonamento por fração justa, conhecida como Fast Share. O escalonamento é feito considerando assim o dono dos processos, onde cada usuário recebe uma fração da CPU e processos são escalonados, procurando garantir uma fração. Imagine um sistema com 2 usuários.
cada qual com 50% da CPU comprometida a ele. O usuário 1 tem 4 processos, A, B, C e D. E o usuário 2 tem somente o processo E. Então, se for usado o escalonamento circular, uma sequência possível de escalonamento que cumpra, todas essas exigências será a seguinte: AE, BE, CE, DE, AE, BE e CE e DE. Por outro lado, se o usuário 1 se destinar 2 vezes mais tempo da CPU, que para o usuário 2 vai obter a seguinte sequência: AB, EC, ED, AB e EC e DE. Bom, existem outras possibilidades igualmente possíveis de ser exploradas. Vai depender muito da noção de justiça. Boa noite, meu nome é Thaleson Gabriel e eu vou apresentar um exemplo aqui do escalonamento por fração justa. Bom, um escalonador ele deve ser justo com os usuários do sistema. Tomar decisões baseadas só em processos leva a injustiças. Por exemplo, o usuário 1 com 9 processos e o usuário 2 com 1 processo, o usuário 1 potencialmente usaria 90% do processamento. Uma solução para isso seria considerar o proprietário do processo como parte do procedimento da política do escalonamento. 2 usuários devem receber 50% do processador, independente do número de processos que cada um deles detenha. Só isso. E é isso, pessoal. O nosso vídeo finaliza por aqui. Eu espero que quem for ver esse vídeo que tenha absorvido um pouco do que é o escalonamento fast share. E muito obrigada.